E hoje a gente começa com um novo quadro que se chama Trago Verdades Dolorosas e Indigestas. É para quem tem fôlego mesmo, isso aqui não é para qualquer um, isso eu já decidi, ó. Falei, se é para se conectar, se é para doar energia, se é para trazer verdade, que seja com pessoas profundas, com pessoas intensas, que entendem de chamada de alma e não vivem assim esse oba-oba e causa aí que a gente tem a meio mundo. Então, hoje, sobre verdades indigestas, eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é bem conflitante, que é o tema livre-arbítrio. As pessoas falam muito sobre isso, tipo, até onde eu tenho liberdade de escolha, né? Até onde realmente eu posso viver e ser tudo que eu posso ser. E aí a gente vê muita gente vendendo, né? Como eu chamo, milagre em pó, na internet, muita gente comprando isso. Por quê? Quando a gente fala, ai, você pode ser tudo que você quiser ser, você pode fazer o que você quer, você tem livre-arbítrio para escolher, você tá aqui para viver a sua máxima, a sua potência. Isso tudo é muito real. A gente tem várias linhas do tempo acontecendo em vários momentos. E a gente tem o poder de ir para essa segunda linha do tempo a partir do momento que a gente escolhe. Então, o primeiro ponto que a gente vai ficar com essa palavra aí na nossa consciência agora muito forte: escolha. Tudo gira em torno de escolha. O tempo todo a gente toma uma decisão. E essa decisão é o grande fator que nos determina o próximo passo. E são micro decisões, não são grandes. A gente acha que a gente precisa tomar uma decisão muito grande. Eu preciso descobrir uma fórmula mágica, eu preciso ter uma ideia mirabolante. E não é. As verdades, elas vêm de pequenas escolhas diárias e constantes. E conforme você vai alimentando essas pequenas escolhas, é que chega e se constrói uma grande. É como se a gente tivesse... sabe quando lá na historinha, Maria e João estão indo lá, perdidos no caminho, e eles deixam as migalhas no caminho? A nossa essência, ela deixou várias pistas no nosso caminho. Só que realmente, algumas podem parecer migalhas, são pistas muito simples. E quanto mais desconectado você está da sua verdade, quanto mais longe da sua essência você está, menos você enxerga essas pistas. Quanto mais acordado você vai ficando, quanto mais desperto você se torna, mais você enxerga essas pistas. É simples, mais complexo. Então vamos lá, né? Como que a gente faz toda essa jornada, né? A gente começou falando sobre o tema indigesto. Até onde eu vou, até onde eu posso ir, eu realmente tenho todo esse poder? Depende. Depende de um fator muito simples. Se a gente for pensar que a soberania total, né, nessa essência, ela vem do divino, ela vem, seja lá de como você quer chamar, de Deus, de universo, de nosso, não importa na nomenclatura que você tá. Mas a gente sabe que existe uma soberania. E essa soberania, ela vai nos dar certas liberdades de acordo com o nível que você conquistou. Falei, é verdades indigestas, não é para todo mundo. Então, assim, no começo da minha trajetória, eu sempre estudei muito, sempre li muito, desde criança. E uma coisa que era muito forte na minha criança, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu ia dormir e eu orava desse jeito, eu falava assim, Deus, que eu me torne uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa e merecedora. Eu quero ser uma pessoa boa e merecedora. E eu, depois, né, de um certo tempo, analisando isso, eu falava assim, gente, por que uma criança ora para ser boa? Porque a gente vem com um monte de falhas. Somos seres falhas, né? Então a gente vem realmente com um monte de limitação. E essas limitações também estão no campo mental, no campo das ideias, no campo de tudo. Quanto mais bloqueios energéticos você tem dentro de você, então quanto mais falta de perdão, falta de amor, falta de alegria, mais difícil é para você se conectar com processos maiores. Então eu lia livros no começo, quando eu entrei para o digital, eu só queria, a minha verdade era, eu quero faturar, eu quero fazer dinheiro, e não importa como que vai vir esse dinheiro. Então, trabalhei em vários meios aí, muito famosos, né, no marketing, então, dropship, várias outras coisas, assim, de vendas. E eu não me importava se eu vendia lebre, gato por lebre, sabe? E aí? E o outro que é bobo, né? Por quê? Eu ainda tinha uma essência muito forte de caçadora, de querer as coisas acima de tudo. Enfim, como eu falei, a gente vem cheio de falhas, né? E aí, conforme eu tinha todos esses campos para trabalhar, do amor pelo próximo,
E calma que isso vai ficar mais profundo, tá? Nem, nem se esquente agora com isso. Eu tinha limitações de aprendizado. Eu lia muitos livros, sempre li muita coisa espiritual, muita coisa de mentalidade. Sempre foi uma coisa que eu falava assim, eu preciso conhecer isso, eu preciso conhecer isso. Mas eu tinha uma dificuldade de mergulhar naquilo e aquilo fazer sentido. Então lia e absorvia um pouco. Conforme eu fui evoluindo mais para o lado espiritual, então fui lendo mais livros espirituais e fui me conectando mais pela verdade, fui me preocupando mais com o outro, o meu aprendizado se tornou mais fácil. E aí as coisas, elas vinham com uma facilidade, parecia que eu estava fazendo um download das informações. E por que que a gente começa fazendo download de informações quando a gente está em um nível aqui, de conexão espiritual, dessa parte mais divina, e quando eu estou aqui, eu tenho mais dificuldade de aprendizado. Eu tenho mais dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Primeiro, por um ponto. Semelhante sempre atrai semelhante, certo? Falei que esse vídeo não ia ser fácil, hein? Calma, calma que você aguenta, você tá aqui porque você é forte. Então, semelhante atrai semelhante. A sua mente, ela vai se conectar a mentes que são similares a ela. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero ganhar a qualquer custo, eu vou me conectar a mentes que querem ganhar a qualquer custo. E aí, eu entendo que você é uma pessoa profunda e sabe que quando eu falo de me conectar à mente, eu tô falando no campo físico, mas eu também tô falando no campo mental e espiritual. Então, nós temos vários campos de energia que se o poder do pensamento cria, existem pensamentos e vibrações aqui ao meu lado que a gente não vê, mas existe. E como eu tinha toda essa egrégora aqui comigo, que acreditava no mesmo que eu acredito, quando eu pensava assim, tipo, eu quero ganhar a todo custo, com quem eu me conectava? Que egrégora que estava do meu lado? Quem era? Para bom entendedor, minha palavra basta. Então, toda vez que eu tentava ler um livro e tentava aprender alguma coisa, eu tinha todo esse barulho aqui. Todo esse barulho aqui do meu lado, que eram as egrégoras combinantes comigo, que combinavam comigo. Eu me sintonizava com aquilo que eu era. E quanto mais eu me conectava ao espiritual, eu buscava, eu orava, eu meditava, eu ouvia músicas, eu lia livros, mais eu me conectava à egrégora que acreditava nisso aqui. E como que essa egrégora funciona, Sara? Suspiros. Suspiras. Seus pensamentos nem sempre são seus. Então, às vezes eu li uma coisa e eu não entendia, porque o barulho não queria que eu aprendesse, não queria que eu evoluísse. E quando eu comecei a me conectar mais com essa parte minha de querer realmente ser alguém que ultrapassou todo esse véu de querer as coisas na marra, na luta, as coisas começaram a ser mais fácil. Porque eu desliguei o barulho que existia aqui e comecei a ter mais clareza. E aí os downloads que a gente tem são também suspiros. Se eu tenho um suspiro do lado de cá, eu também tenho um suspiro do lado de cá, certo? Só que qual a diferença desse suspiro e desse suspiro? Esse suspiro, ele me traz coisas que são mais fortes, coisas que são do bem, que são do amor, que são da luz. E isso, gente, eu tô falando de pensamentos, insights. Sabe quando você tem uma ideia e você fala assim, meu, de onde veio essa ideia? Essa ideia veio de um campo que existe que a gente não enxerga, num campo muito maior do que eu. Então, comecei a me conectar mais com isso. Entendi que eu precisava trazer mais esse meu lado gentil, esse meu lado bondoso. Então, vamos lá, a gente vai chegar no ponto do livre-arbítrio, que eu digo tanto, né? E como eu disse, o Cristo que há em mim, a minha essência, enfim, não sei o nome que você dá, e também é só um nome. Toda essa parte divina que há na gente, ela deixa as pistas que eu digo ao longo do caminho. E as nossas linhas do tempo, que a gente pode se conectar e ser, tudo que eu posso ser como essência, ele está vinculado a essas pistas que foram deixadas. Então, sim, a gente tem liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha pode ser fácil ou difícil. Por isso que eu falo o quanto isso é de fato liberdade, né? Se eu sigo a pista aqui, que vai para um lado positivo,
onde eu me conecto mais com o bem, onde eu decido ler livros que me evoluem, onde eu decido fazer o bem pro próximo, onde eu decido ser uma pessoa gentil e honesta e verdadeira. Eu tô seguindo as pistas que foram deixadas pela minha essência e tô me conectando mais com esse lado. Então, normalmente, eu vou colher o quê? Mais luz, mais amor, mais benefícios e eu vou ter uma vida mais leve, mais amorosa. Mas o que acontece, geralmente? A gente cai numa resistência gigante. Existe um medo muito grande. O que eu tô falando aqui é um assunto que dá medo em muita gente que não tá preparada para esse assunto. E tá tudo bem, né? São momentos. Eu também já não estive preparada lá atrás. A Sara de 2013 pularia esse vídeo, com certeza. E faz parte do processo. Quando a gente não segue as pistas, a gente sofre. A gente fica triste. A gente chora igual criança. E eu sei porque muitas vezes eu recebi uma pista, uma dica. Então veio um insight, sabe assim, tipo, faz isso. Vou fazer. Quero fazer, vou fazer. Aí fui lá e fez. Quebrei a cara. E aí, geralmente, acontece alguma coisa, um dano, uma perda, um desconforto. E a gente tem aquele momento de sofrimento. A gente sofre toda vez que a gente não segue os insights. Toda vez que a gente não segue as nossas pistas, que eu mesma deixei pra mim. Que é o caminho da minha verdade. Toda vez que você foge da sua verdade, você sofre. Então, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, ele existe? Existe, mas ele é tranquilo? Não é. Porque toda vez que eu saio da faixa aqui do que é mais fácil e confortável, eu vivo difícil. Eu vivo a dor, eu perco, eu sofro. Isso pode se repetir para qualquer área, tá? Você tem pistas para todas as áreas. Seja por relacionamento, seja para trabalho, seja para dinheiro. Tudo tem pista. E eu falo isso porque tem pistas que eu comprei muito fácil. Então, quando eu decidi ser mãe, foi uma coisa assim, tipo, é agora, eu quero ser mãe, vai ser agora, vai acontecer. E me coloquei à disposição, meu esposo se colocou à disposição, e aconteceu, e veio tudo tão fácil, foi tudo tão leve, foi tudo tão harmonioso, tudo aconteceu, tudo fluiu. Então, segui as pistas, abracei o que a minha essência queria. Não fiquei sofrendo pela vontade, mas teve outras coisas na minha vida em que eu me neguei a verdade do que eu queria viver. Fiquei fingindo com uma máscara, que essa é a maior parte do tempo que a gente faz. Coloca uma máscara social e finge que não quer nada. Desliga os nossos sentimentos, né? Vive como se fosse uma pessoa que não tivesse sentimentos e sensações. E segue a vida aí. Tá, então beleza. Calma, que ainda tem um pouco mais. A gente pode escolher, Sara, pode. Mas dependendo da escolha, a gente vai sofrer. Vai sofrer. Tem pista o tempo inteiro. Se você chega numa roda de conversa, as pessoas vão falar sobre o assunto que você precisa ouvir. Esse assunto pode ser não tão confortável ou tão confortável. Se não é confortável, é alguma coisa que você precisa interiorizar em você, transmutar em você e ir para um próximo nível. No começo, quando a gente está trabalhando essa evolução nossa como pessoa, a gente ouve muito mais esses fatores que precisam ser trabalhados. Depois que você já limpou toda essa casca, você começa a ouvir coisas que são mais para o seu próximo nível. Então, essas coisas são mais para sua evolução. Então, tema de livro pode surgir numa roda de conversa, assuntos que você precisa estudar, alguém falando, nossa, eu fiz um curso, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê. Tudo ligado àquele seu momento. Essas são as pistas. Assim como pode vir assuntos indigestos, tipo, ai, fulano tá com problema com a mãe, você viu? Ai, fulano tá com problema... Você não tá ali à toa naquela roda de conversa, é seu campo se manifestando. Semelhante atrai semelhante. Se você senta numa roda de conversa, essa roda de conversa tá falando sobre fofoca, tá precisando trabalhar a fofoca em você. A roda de conversa tá falando sobre problema de peso, tá precisando trabalhar em você. Não importa, o seu campo traz à tona o que precisa ser dito. Pistas. Beleza. E aí? Eu consigo ser tudo o que eu posso ser? Novamente. Depende. Existem várias linhas do tempo que você pode se conectar. Então, quando eu decido viver como uma pessoa diferente, eu me conecto a essa outra versão minha. Então, vamos supor que você quer ser uma pessoa mais disciplinada. Como que eu me torno uma pessoa disciplinada? Repetindo a disciplina? É isso.
Se eu não faço, eu não aprendo e não evoluo. Não tem fórmula mágica. Você não vai tomar uma água com açúcar e vai se tornar mais disciplinado. Tudo que vendem por aí de fórmula mágica, desconfie. Então vamos lá. Como que eu fiz para me conectar mais com essa parte da minha egrégora mais fácil, que eu trouxe mais essa minha essência? Eu busquei, eu acordei cedo e li, acordei cedo e meditei, eu fiquei sem comer carne vermelha por um tempo, porque ela drena um pouco a energia, porque gasta muita energia, a carne demora até 5 dias para sair do seu corpo, então imagina o quanto cansado você fica. Então foi necessário. Fiz alguns exercícios físicos para tirar toda essa casca que fica no nosso corpo e fui me conectando às coisas que tinham mais a ver com isso que eu queria. E aí vem o ponto do que eu disse. A gente pode ser tudo que a gente quer ser? Pode, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Então, beleza, quero ser uma pessoa mais espiritualizada. Sara, quero sentir esses downloads. Vai ter que pagar o preço. E qual que é o preço? Dedicação. Acordar num horário que você consiga tirar um tempo para essa conexão, ouvir músicas que estejam alinhadas com isso, ler livros que estejam alinhados com isso. Tudo isso você vai ter que fazer. Mas tem um preço além, que é as pessoas. Quanto mais necessidade de aprovação você tiver, menos você consegue comprar as suas verdades, porque alguém vai vir e vai falar, nossa, mas é isso que você quer fazer? Nossa, mas fulano de tal é tão bom, olha quanto tempo que ele tá fazendo isso e não conseguiu. E aí você se mede pelo outro e cai. Você se mede pelo outro e cai. Então, um dos pontos que a gente tem desafio de vencer é a necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, ela é muito abrangente. É necessidade de aprovação interna, externa, necessidade de aprovação das minhas ideias, dos meus projetos. Quanto mais você vence isso, mais você pode ser tudo que você decide ser. E vamos para o último ponto, para a gente finalizar um pouquinho desse vídeo. Então a gente falou sobre a liberdade de escolha, sobre tomar decisões e comprá-las, sobre se conectar com aquilo que eu quero trazer para o meu campo, né? Então o quanto eu me conecto, querendo ou não, com essas vibrações que estão emergentes ao meu lado. Sobre a disciplina, né? Como eu desenvolvo as minhas características, você se desenvolve treinando, fazendo, é isso. Verdades indigestas, né? Eu falo aqui sem pílula mágica. Não vou falar pra você que você vai acordar fazendo porque não é. E o último ponto, que é o ponto da repetição. Gente, eu já vi todas as teorias, mas todas levam a repetição. Quanto mais a gente repete algo que a gente quer, então seja um comportamento, seja uma decisão, mais isso vai se interiorizando. Porque a gente, para manifestar qualquer realidade, você precisa ter um acúmulo de informação. Então, você vai criando montanhas do que você quer e diminuindo montanhas do que você não quer. Isso pode ser para tudo. Pode ser para pensamentos, então você repete ao longo do seu dia mais e mais pensamentos de acordo com o que você quer viver e diminui a conexão com esses pensamentos do que você não quer viver. Você pode aumentar muito mais o seu tempo de conexão espiritual com música, com autocuidado, com leitura. Então você aumenta a montanha disso e diminui a montanha de tempo ocioso, de preguiça ou até mesmo de coisas muito aleatórias, diminui essa montanha. E conforme você vai trabalhando um acúmulo, em algum momento ele transborda. E aí essa ficha muda. Essa ficha muda. Quando a ficha muda, toda a realidade pode ser manifestada. Então é isso, eu espero que a verdade tenha sido fácil de engolir para você, mas se não foi, tá tudo bem. Tá tudo bem. Que na hora certa, tudo faz sentido.